Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação constante conosco. Você tem entrado em contato através do Facebook, que está aparecendo aí na sua telinha. Muito obrigado pelos elogios, pelas sugestões e por sua participação. Obrigado também pela sua participação através do Sicom. Também está aparecendo para você aí, você tem mandado para eles lá, o Sicom tem apoiado o nosso programa e temos aqui o privilégio de ter como comentarista desse programa o presidente do Sicom, Rubens Moscatelli, que tem engrandecido sobremaneira o nosso programa. Obrigado, Rubens. Obrigado, Chiarella. É sempre importante sim estar aqui presente, a gente debater as questões condominiais e algumas até extrapolam, né? Alguns programas a gente consegue ter uma dimensão maior. E hoje nós vamos tratar de um tema que é relevantíssimo, né, no nosso país, né? A questão da legislação, questão trabalhista, enfim, vários temas. O tema interessante, nós vamos tratar de assuntos diretamente ligados para você que é síndico, para prestar algumas atenções aí junto com sua administradora. E nós trouxemos aqui um colega, advogado também, Dr. Renato Lemos Guimarães, é advogado atuante na área civil, com condomínios e família, e trabalha também na área trabalhista. E nós vamos tratar aqui de assuntos da reforma, não é? Nosso programa já está aqui em novembro e esse programa já está com a vigência da regra. E aí nós precisamos tentar entender algumas coisas. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença. Estamos aí mais uma vez para discutir aquilo que a gente puder discutir, aquilo que a gente sabe alguma coisinha, e principalmente com vocês dois, a gente sempre enriquece o nosso conhecimto. Muito obrigado pelo elogio. É um prazer para nós ter você aqui conosco, Renato. Bom, você já sabe, vigora a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, uma lei ordinária, né? Para começar por esse assunto, que quer dizer para você, já vou explicando de uma forma didática para você entender, não tirou nenhum direito constitucional de nenhum trabalhador. Foi uma lei que foi através de um projeto de lei, que chama PL, e instituiu essa regra. Gerou aí grandes polêmicas, ainda tem gerado, aí tem grandes discussões, a OAB, o próprio Sicom, fazendo cursos da reforma, porque tem muita coisa boa que nós precisamos tirar daí e se utilizar disso. Eu vou passar a palavra primeiramente para o Rubens, para dar um apanhado geral. Primeiro, Rubens, essa iniciativa, quero até parabenizar o Sicom pela essa iniciativa de falar, de dar curso sobre a reforma trabalhista, para poder deixar todos esses síndicos preparados e aqueles que também trabalham com a administração dele, preparados de como lidar com essa reforma. Primeiro a gente tem que destacar, Chiarella, que durante muitos meses, desde a aprovação da lei da reforma trabalhista, e que entrou em vigor agora dia 11, na verdade dia 13, né? Porque questão de vigência, mas ela mexeu nesses pontos, muitos deles para fazer com que nós tenhamos mais produtividade nos locais de trabalho, para que nós tenhamos uma maleabilidade maior nas contratações, questão de férias, questão de novos tipos de trabalho. Muita coisa na imprensa, principalmente, foi falado no sentido da representação sindical, da efetividade dessa representação, o que significa o sindicato para a criação de normas trabalhistas. Isso também foi levado em consideração, tanto para o bem como, vamos dizer assim, para o mal. Perfeito. Porque deu autonomia da livre negociação. Você tem uma livre negociação agora mais realçada, negociado prevalece sobre aquilo que é legislado, exceto naqueles direitos fundamentais. E, por outro lado, ao mesmo tempo, e aí a crítica, é você tirar o financiamento das entidades sindicais sérias desse país. Que é a contribuição sindical. Na verdade, é um tributo, né? Sim. E aí
esse valor que era depositado não ficava apenas com a entidade sindical, ia para o sistema inteiro. E quando você vê pelo lado do trabalhador, principalmente, existe uma estrutura que chega até a central sindical, toda irrigada com a contribuição sindical para, vamos dizer assim, fazer políticas de interesse por categorias, que o nosso país nisso não mexeu. Nós temos o sistema nosso, em relação à representatividade, a categoria profissional ou econômica, então ela é específica, e a sindicalização mínima de um município. Ou seja, não adianta a gente pensar em outros modelos, podem até ser bons em outros países, mas nós não mexemos com isso. Discutimos isso nessa reforma trabalhista, que causa muita confusão. Por quê? Porque eu não conheço nenhuma associação, entidade ou grupo de pessoas que não dependam de serem financiadas. A reforma sindical, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Renato. Eu acho que a reforma sindical é uma reforma que merece ter um ponto específico só para tratar dela. Não é? A gente tem que tomar muito cuidado com as ideias que a gente vê por aí, no sentido, por exemplo, vamos liberar geral, vamos ratificar uma cláusula 87 da OIT que diz que é livre a criação de sindicato até dentro da fábrica e tudo mais. Por quê? Porque aí você pulveriza o poder. Então, e aí o que eu acho interessante, e eu quero ouvir o Renato nisso, é óbvio que existem bons patrões, bons empregados, péssimos patrões, péssimos empregados, e isso acontece também no sindicato. E aí, o que nós temos que entender? E o trabalhador precisa da sua representatividade, não é? Mesmo porque agora ele pode eleger dentre um deles como voz, para poder falar direto com o empregador. E aí vem a questão de falar assim, imagina, mas aí tem a força do poder do trabalhador de poder demitir, se quiser. E aí está sujeito a isso. Eu vejo com uma certa reserva, porque nenhum empregador demite alguém que lhe traz benefício econômico. Então, se é bom, fica. O que você pensa? Bom, em primeiro lugar, essa reforma trabalhista, na minha opinião, foi modesta demais, né? Ela tirou o foco do que seria o principal, ou seja, ordenar a relação trabalho-capital, né? Então, no instante em que você, e eles são craques nisso, as pessoas que fazem isso são craques, no instante em que você vende para a população toda que o imposto sindical é temeroso, porque o imposto sindical faz o diretor de sindicato ficar rico, porque é uma não sei o que lá, você focou nisso aí e toda a população e todo o sistema que envolve o trabalhismo, ele não se preocupou com o resto da lei. Ele entendeu que todos são assim. Ele queria terminar com o imposto sindical e acabou o imposto sindical. Aí eu faço uma pergunta, o sindicato vai viver de quê? De mensalidade? Aí eu faço uma outra pergunta. Alguém vai se sindicalizar num sindicato que ele não é obrigado a se sindicalizar se tudo que for conseguido pelo sindicato vai atingir ele também? Eu posso fazer uma pergunta também? Pode. Você acha que um sindicato que tem efetiva representatividade, aqui eu vou dar o exemplo do próprio SICOM, que representa, você acha que esse não se mantém por conta da própria representatividade? Que é aí que essa é a grande discussão. Por quê? Porque a falta de representatividade só na contribuição faz com que o empregado se sentia ou se sente, né, desassistido. Essa que é a questão. Eu não acho que todos são assim, não, mas é essa a pergunta que eu acabo te devolvendo. Eu vou comentar o assunto. Eu pergunto primeiro ao Moscatelli. Moscatelli, quantos condomínios são sindicalizados no seu sindicato? Se tiver 10%, muito. 10%. Ninguém se sindicaliza se ele não tiver um benefício. Ninguém vai dar um reforço para um sindicato se ele não tiver um incentivo para ir para lá, né? Então, o que acontece? Ele pagava um dia de salário, trabalhador, né? Sim. Um dia de salário para o sindicato, gozava de todos os benefícios e todas as conquistas trabalhistas conseguidas pelo sindicato por sua força, das todos os aumentos, plano de saúde, ticket de refeição, etc, etc. E quando você efetuava um desconto lá na folha de pagamento dele de assistência social, ele ia na justiça e pedia de volta porque ele não era sindicalizado.
Quer dizer, nem assistência social estipulada na convenção, que foi discutida em Assembleia e tal, ele concorda em pagar. Essa parte não queria da convenção, né? O que ele tinha que pagar, ele queria. Esse aí ele não queria, ele queria o resto da convenção toda. Então, na minha opinião, faltou, e eu digo isso há muito tempo, não é de agora, faltou constar na lei o seguinte: os sindicatos são livres para discutir as convenções condominiais com os sindicatos patronais, que só estarão obrigados a cumprir aqueles que forem associados ao sindicato. Ponto. Ah, mas eu não sou obrigado a me sindicalizar. Não se sindicaliza, você não é obrigado. Só que você não pode usar a força do sindicato e não a lei é para uns e não para outros? E não contribuir com nada. Não, a lei não é para um, a convenção não é lei. A convenção é uma convenção. Mas ela não estabelece regra entre eles? Não, a convenção é um contrato entre os sindicatos. Sim. Para beneficiar quem? Para beneficiar os seus associados. Pois é, então, mas aí ela estabelece uma regra... O patrão dá se quiser. Que na hora... então, aí estabelece uma regra que na hora do litígio, né, na hora da coisa litigada, que vai prevalecer a convenção. Essa é a regra, e aí o empregador, que fez parte dessa negociação, ficou obrigado a cumprir. Então, eu estou aqui conjecturando com vocês. Eu só sou apresentador. O meu negócio aqui é botar eles para discutir mesmo, para você entender. Então, quer dizer o quê? Nessa premissa, né, que a lei deveria ter, aquele que eventualmente não é associado ao sindicato não teria como reclamar a convenção para prevalecer com direitos que eventualmente o empregador não estava lhe concedendo. Eu também concordo com o que o Renato fala, porque veja, você não pode ter uma vantagem a qual você não contribuiu para isso. Certo. Então, se você não que nem no condomínio, vamos mudar um pouco, né, a visão, mas para tratar do mesmo tema. No condomínio, você não vai na assembleia, você deixa com que aquilo lá vá acontecendo. Você não terá direito igual de reclamar do que aquele que participa. Por quê? Por que o meu condomínio está X e não menos X? Pô, mas você não foi lá para dar ideia, você não participou. Mas ele tem direito de reclamar. Ele pode falar o que ele quiser do síndico, até coisas indevidas, muitas vezes, que depois ele acaba respondendo, mas até lá chega o desgaste e tudo mais. A mesma estrago já foi feito. Exatamente. E aí vai ter que concordar com que a decisão mas aí assembleária... O reverso não acontece. Porque, veja, uma assembleia, isso era... que agora tem essa norma na reforma que foi feita, daquilo que é legislado, aliás, do que é negociado prevalecer sobre o legislado. Então, a participação dos membros da categoria vai ser mais importante ainda. Por quê? Porque se não for a assembleia que os sindicatos, o SICOM sempre convoca, eu falei de 10% de filiação, ou de associados, mas na assembleia vai talvez 1% dos 10%. Do 10%. Às vezes nem associado vai. Então, veja, qual é a punição disso? Eu ser obrigado a aceitar porque a deliberação da assembleia determinou. Então vamos lá, vamos fazer uma contribuição tal que vai ser dessa forma. Não adianta depois discutir. Não discutiu. Não quer dizer que não vai judicializar. Claro. Porque aqui no Brasil a gente judicializa tudo. Né? Gente, o primeiro bloco já acabou. Não é possível. Nem começamos ainda. E no segundo bloco nós vamos falar de matérias específicas da reforma para você que está nos assistindo. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057.
Estamos de volta com o nosso programa Ver Condomínio aqui na TV Com. Estávamos aqui já debatendo no intervalo, porque enquanto tem o intervalo, o nosso assunto aqui não para, não é? E ainda mais com dois brilhantes advogados aqui debatendo sobre reforma trabalhista. Eu aqui com a minha modesta opinião, a favor da reforma, inclusive, que eu acredito que nem houve uma reforma, houve uma modernização dessas questões. Uma adequação, né? Adequação, ainda nós vamos ver os reflexos disso. E dentre elas, que eu acho que é algo interessante para você, síndico que está nos assistindo e para o condomínio, é o chamado horário itinerante, né, que a gente trouxe com a modernização. Rubens, faz uma análise breve, e depois eu vou passar para o Renato, que ainda eu tenho dois pontos importantes para tratar aqui, que é a quitação anual e a questão da homologação da rescisão, para a gente poder aproveitar esse bloco e trazer mais informações para o pessoal que está nos assistindo. Nós, já há muito tempo, havia uma pauta dos trabalhadores no sentido de incluir a função de folguista na Convenção Coletiva de Trabalho. Por causa, principalmente da questão terceirização, porque naquele período de férias, período de licenças, você tinha a substituição pelo terceirizado, o condomínio acabava fazendo. Com a reforma, houve a permissão, a possibilidade de você fazer esse contrato, que é o contrato de trabalho por hora, né, intermitente. Você vai lá e aquele trabalhador fica à disposição de você dentro de um determinado período. As regras que nós pressupomos foi o seguinte, olha, afastamento não mais do que 120 dias, que é o período temporada, não mais do que 120 dias. Afastamento até 180 dias e o período de férias que não pode ultrapassar de 30 dias. Mas só que veja só, 30 dias eu posso trabalhar em duas funções. Então eu não preciso terceirizar. A regra foi de adequar tanto a questão do trabalho orgânico, mas também ajustar isso a um custo não muito alto. Então é uma das coisas que nós mantê-los dentro do regime de laboral convencional. Registrado, recolhimento, tudo deixar direitinho. Claro, principalmente, Carela, que assim, quando você tem uma terceirização, e se você faz numa empresa que respeita as leis, ela não consegue baixar muito o custo. Perfeito. Não sei se o Renato concorda comigo. Porque se ela paga os tributos, se ela paga a contribuição social e depois paga o piso salarial, ela não fica... ela fica talvez até mais caro do que o próprio trabalhador orgânico. Isso a gente tem que deixar claro, porque todo respeito à terceirizada que faz as coisas direito, mas nenhum para aquela que, vamos dizer assim, precariza essa questão. Isso torna o trabalho precário. Aí eu entendo que sim. E o condomínio, pensando que vai fazer uma grande economia, acaba entrando numa armadilha. Doutor Renato. Primeiro, já antecipando, quanto à homologação que pode ser feita na empresa, os meus clientes eu estou orientando de que se valham do sindicato. Por quê? Porque nós vamos passar aí 1, 2, 3 anos discutindo se pode, se é legal, se houve coação, se não houve coação, etc. Você vai no sindicato, faz no sindicato, acabou, ele foi assistido pelo sindicato dele, vai custar um negocinho desse tamanho assim e vai evitar um problema lá na frente. Tá certo? Então, eu acho que agora, no começo, a homologação deve continuar sendo feita por precaução no sindicato. Por mera liberalidade. Por mera liberalidade, mas eu estou recomendando aos meus clientes que façam dessa maneira. Certo. Porque o Moscatelli sabe como é que é, a Justiça do Trabalho vai levar 3, 4, 5 anos para digerir tudo isso e começar a ter uma linha de conduta permanente sobre cada um desses assuntos. Que vai, né? Tem muitas pessoas resistindo lá. Exato, muitos juízes. Tem juiz que acha que não vai aplicar porque a Constituição, porque não sei o quê. Bom, temos que ver, né? Tem 5 anos para... A gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona na prática, a gente sabe como é que funciona o negócio. Então, a minha recomendação aos meus clientes é que façam a homologação no sindicato. Quanto à quitação anual, eu tenho uma séria restrição a isso. Por quê? Porque você, no fim do ano, você completou 1 ano de trabalho, você vai lá, você dá quitação para o teu patrão, porque senão você perde o emprego. Então, ele já ficou 1 ano, que esse ano ele não vai poder reclamar nada, porque ele deu a quitação. Você, na realidade, violou o artigo da CLT,
da prescrição. A CLT diz que a prescrição se dá, e a Constituição diz que a prescrição se dá a 2 anos no término do contrato sobre os últimos 5 anos trabalhados. Este item específico viola esse artigo da Constituição. Por quê? Porque eu estou antecipando a quitação e não vou poder mais discutir a cada ano que passa. Então, estou violando os 2 anos da prescrição para a reclamação e os últimos 5 anos de trabalho prestado. Eu acho que isto vai dar polêmica, e polêmica grande, não vai ser pequena. Tá? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Quanto ao trabalho fracionado, no âmbito do condomínio, eu acho altamente viável, eu acho altamente produtivo, porque você realmente tem lá o vigia da noite que sai de folga e tem que ter um folguista para atender lá. Porque você não pode pegar um outro funcionário para pôr lá, porque senão depois ele não pode trabalhar no dia seguinte, aquelas coisas todas, aquelas complicações todas da CLT, né? Sim. Então, você contratar com o horário de trabalho fracionado para o condomínio, eu acho altamente interessante e não é nocivo ao trabalhador, porque o trabalhador que se submete a esse regime de trabalho, ele está desempregado. Senão ele tem um emprego com 8 horas por dia, etc, etc. Então, você vai gerar emprego para aqueles que estão momentaneamente desempregados. Você não precisa chamar ele todo dia, ele pode trabalhar em outro lugar. Ele pode trabalhar com você, ele pode trabalhar em outro condomínio, até que ele acerte a situação dele, arrume um emprego efetivo, definitivo, etc, etc. E vai haver muita rotatividade nesses contratos fracionados. E nós vamos se readaptando, né? Agora, para você que está nos assistindo também, nós estamos aqui com 2 advogados, atuam na área trabalhista, líder sindical, e a pergunta é direta. A reforma, a modernização das regras trabalhistas que estão em vigor foi um retrocesso? Eu queria ouvir no seu ponto de vista e queria ouvir o seu ponto de vista. Porque a gente tem ouvido por aí que foi um retrocesso. Eu, já adianto aqui minha opinião, eu não vejo nenhum retrocesso. Eu não vejo. Eu acho que a readequação às novas regras, ela faz parte do cotidiano de uma sociedade saudável. Não é? E eu preciso fazer isso mesmo. É óbvio que eu não posso suprimir direitos. Aqueles que já foram conquistados permanecerão. Não é? A própria Constituição garante esses direitos. Nós temos que tomar Mas essa readequação, pois não, Rubem? Nós temos que tomar justamente esse cuidado, que não existe, isso a gente acaba ouvindo nos bancos da faculdade, depois na prática recebe, não existe nenhum direito absoluto. Né? Mesmo o direito à vida, que é o mais, ou talvez o principal da humanidade, ele é um direito absoluto. Nós não temos como prorrogar nossa existência, né? Por meios próprios. Não, eu vou agora decretar que eu só vou morrer com 200 anos. Não dá. Não posso fazer isso. Então, tudo na vida, inclusive o direito, é relativo. Então, a crítica principal que eu faço relativamente a essa nossa reforma é o tempo que demorou para que isso fosse levado a cabo. Porque talvez se ela tivesse sido filtrada, sendo feito mini-reformas, como foi feito, por exemplo, no âmbito do Código de Processo Civil, nós tínhamos um código lindo, maravilhoso, positivista, mas que foi, a partir da década de 90, sendo feito mini-reformas para adequação do quê? À sociedade, à própria, e posteriormente, ao processo eletrônico, muitas coisas que a sociedade demanda, a sociedade atual que é assim. Exato. Né? Então, veja, direito trabalhista, ou as relações de trabalho, elas foram sendo complexadas muito ao longo do tempo. Algumas até situações passaram a não existir mais, né? Porque a modernidade se impôs. Então, acho que esse talvez seja o maior aspecto negativo com relação a isso. Por quê? Porque mudou toda uma realidade, pelo menos 100 artigos foram modificados na CLT, e isso causa um impacto. Todo mundo, quando tem mudança, não é só o cachorro que fica perdido, não. Todo mundo fica perdido. Até verdade. Encontrar a justa medida para aquilo ali. Mesmo. Né? Mas assim, os avanços são maiores do que qualquer outra reclamação. Eu só fiz uma. Você veja que a questão da contribuição sindical, por quê? Afeta diretamente a categoria, porque sem sindicato não tem força. Certo. Mesmo o empresarial ou o patronal, se ele não tiver sindicato,
e o outro lado tiver, ele fica desvanecido. Ela desproporcionaliza, né? Renato? Eu acho que essa reforma trabalhista, que não foi uma reforma, né, foi um remendo trabalhista, ela foi atabalhoada. Tanto é que o Palácio do Planalto já sinaliza com algumas medidas provisórias para fazer algumas alterações, etc, etc. Ela foi aprovada porque o governo precisava demonstrar força no Congresso Nacional. Foi assodado mesmo e podia ser mais tempo discutido. A realidade é que o Palácio, o governo central precisava provar para o povo que tinha força no Congresso. Então aprovou essa reforma trabalhista de qualquer jeito para demonstrar que tinha força. Mas não me preocupa tanto a reforma trabalhista, porque ela vai se adequar de uma maneira ou de outra, leva mais um ano, menos um ano, ela vai se ajustar, nós vamos saber para que lado nós vamos, como é que nós vamos, não vai ser que nem cachorro que cai do caminhão de mudança, a gente vai saber para que lado vai, etc. O que me preocupa muito, e é matéria para uma outra discussão, é a terceirização e a pejotização. A terceirização, os defensores da terceirização dizem, não, mas eu não posso mandar embora o meu funcionário em menos de 180 dias e recontratar ele como... Não pode. Mas você manda você embora, ele contrata ele pela terceirizada. Não precisa contratar você. E por minha vez vou lá e pejotizo. Vai lá e pejotiza com você. A pejotização vai acabar com a Previdência Social. Escuta o que eu estou falando. Vai acabar com a Previdência Social. Já fica aqui, antemão, convidado, doutor Renato. Nós vamos marcar uma nova data, vai vir, junto com o doutor Leandro Petraglia, que escreveu recentemente um livro sobre terceirização do ente público, inclusive. E aí nós vamos poder fazer aqui, fechar nós 4, com a presença do Dr. Leandro também, essa grande discussão sobre a terceirização. Nosso programa, infelizmente, terminou. Já foi. Eu tinha ainda uma questão para colocar, mas vou colocar no próximo, que é a ideia de tornar cada vez mais, numa relação civil, essas relações trabalhistas, que é essa pejotização e essas outras questões, que é um dos caminhos que a gente está olhando e vendo que pode ser traçado. E eu não sei quais são ainda os benefícios, os malefícios para o trabalhador. Mas vai ficar por conta de vocês, que são os comentaristas do nosso programa. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Foi um prazer ter aqui o Renato, sempre engrandecendo as discussões, com o conhecimento que ele tem. Então, espero que você tenha aproveitado e até a próxima. Doutor Renato Lemos Guimarães, advogado civil, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado a você, Chiarelli, obrigado ao Moscatelli, à TV Com, aos telespectadores. Eu quero deixar a minha convicção de que, com o tempo, nós vamos nos acertar nesta reforma atabalhoada que foi feita. Não esperem para amanhã ou depois qualquer solução de qualquer conflito, porque na Justiça, até você formar uma jurisprudência sobre um determinado assunto, vão 3, 4, 5 anos, quando leva só isso. Então, vamos devagar, vamos tateando, vamos procurando acomodar aqui e ali para que a legislação surta seus efeitos. Eu tenho o temor de que, eu digo que foi atabalhoada essa reforma, porque o Palácio do Planalto já prepara algumas medidas provisórias para alterar a lei que foi alterada, outro dia. Então, demonstra que realmente foi atabalhoado o negócio. Obrigado e até uma próxima vez. Muito obrigado. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua sempre presença aqui conosco. E vou lhe deixar um recado também. A economia do país precisa andar bem. Andando bem a economia do país, dá força para o empresário investir mais e você ter o seu emprego garantido. E você que não tem um emprego, começar a reconquistar o seu espaço no mercado de trabalho para poder sustentar a sua família e ter dignidade. Muito obrigado pela sua presença, como sempre. Fique com a programação da TV Com e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.